Olá a todos, eu venho aqui agora fazer um vídeo agora sobre a história do texto bíblico escrito. Você já se deu a noção de saber como a Bíblia surgiu, como ela apareceu, como ela chegou até nós? Eu já postei vários vídeos aqui falando sobre alguns papiros, sobre a evolução do papel. Mas vamos ver como esses autógrafos, então, chegou até nós. Então chegamos ao âmago do problema textual do Novo Testamento, que é a reconstituição de uma história manuscrita, ou seja, a tentativa de explicar o surgimento das primeiras leituras divergentes e as influências que elas exerceram em toda a subsequente transmissão do texto. Né? Não é difícil notar que se trata de um assunto de extrema importância, pois quanto mais definidos estiverem os estágios primitivos da história textual do Novo Testamento, não há dúvida de que tanto mais bem equipados estaremos para restaurá-los à sua forma original. Então, se nós não temos mais os textos antigos, então como é que a gente consegue montar e dizer, não, essa daqui é a verdadeira palavra de Deus? Porque nós vemos aí muitos manuscritos que divergem entre um e outro. Mas vamos ver qual é o verdadeiro e qual é o falso. Estou falando em questão de leitura, tá bom? Acontece que essa história, que começa já com a relação dos originais, está envolta em muita obscuridade, sobretudo nos primeiros tempos da Igreja. A literatura patrística lança pouquíssima luz a respeito de que maneira o historiador, segundo Paganai, pode ser comparado a um homem diante de um quebra-cabeça, em que a maioria das peças se perdeu, enquanto outras estão quebradas pelo que se deve contestar-se apenas como um esboço de muitas vezes hipotético. No período que se estende até o início do século IV, quando o cristianismo foi reconhecido pelo Império Romano, o Novo Testamento circulou em muitas cópias em que o tratamento textual parece ter sido bastante livre e, devido à escassez de informações disponíveis, mesmo uma investigação bem cuidadosa não poderá eliminar todas as interrogações que se apresentam. Ou seja, fica difícil reconstruir hoje um Novo Testamento, sabendo que nós temos milhares e milhares e milhares de cópias, de pedaços de papel, né, de pedaços de manuscrito, parte de manuscritos, e se diverge entre eles, foram recopiados, foram refeitos, e nós não temos um consenso em saber quanto disso tudo foi mexido. Então, nos primórdios do cristianismo, quando, sob intenção oposta, tanto judaica quanto romana, os livros do Novo Testamento, incluindo esses autógrafos, nem sempre puderam ser preparados em circunstâncias muito favoráveis. A exceção de Lucas, que, valendo-se de sua acuidade intelectual e amparo financeiro, ele era médico, né? Revela ter se esmerado na elaboração dos seus livros. E diz que o livro de Lucas, ou o Evangelho segundo Lucas, é o melhor grego que nós temos, né? Em questão de didática, de sintaxe e mais em palavras também, né? Ele é mais acadêmico, né? Mas parece que nenhum outro escritor apostólico pôde dispor de tantos recursos em seus trabalhos literários. Paulo também era um erudito, mas além de padecer sérias deficiências visual. Algumas de suas epístolas ainda teve de escrevê-las enquanto prisioneiro, o que de certo sentido também aconteceu com João em relação ao livro de Apocalipse. Ou seja, se esses autores realmente escreveram os livros deles, como Paulo poderia fazer isso se ele estava prisioneiro, se ele estava sendo perseguido? Assim como João também do livro de Apocalipse. Então, dá-se a entender que alguém copiou para ele, ou ele editava o texto, ou ele ditava o texto, ou muitas das vezes também ele já conhecia a literatura e o pensamento do autor, então ele fazia exatamente isso. Ele escrevia por ele, então o apóstolo ou a própria pessoa mesmo já colocava o nome dele como o autor ali, entendeu? Então é certo que em dadas ocasiões, Paulo, quando João, além de Pedro, utilizavam-se de secretários ou de assistentes. Contudo, é pouco provável que esse tratasse de escribas ou redatores profissionais. A situação das primeiras cópias certamente não foram muito diversas, né? Ou seja, poderiam ter, então, uma equiparabilidade de palavras com uma com outra, né? E tendo as cartas apostólicas sido enviadas a uma congregação ou a um indivíduo. Essa das cartas aqui, alguém poderia ter pegado ela e ter feito a cópia já manual.
Então, na verdade, essa pessoa poderia ter mudado a palavra, ter mudado o sentido do que o apóstolo estava pensando e dar um outro sentido diferente no rumo da literatura. Ou os evangelhos escritos para satisfazer as necessidades de um público leitor em particular. Os autógrafos do Novo Testamento estavam separados e espalhados entre as várias comunidades cristãs. E, ao ser copiados, não tiveram a oportunidade de receber um tratamento profissional. Uma edição oficial que respeitasse as formas precisas do texto, em sua pobreza e diante da necessidade de reproduzir os escritos apostólicos, tanto pela pouca durabilidade do papiro, quanto pela rápida expansão do cristianismo. Então, as igrejas muitas das vezes tinham de empregar copistas amadores ou até mesmo irmãos bem intencionados, mas de pouca habilidade gráfica. Ou seja, quando o cristianismo começou a tomar uma proporção muito maior, que as pessoas necessitariam, na verdade, de uma cópia desse manuscrito, como não temos hoje, que você vai em qualquer loja evangélica cristã, você compra uma Bíblia por completo, lá eles tinham que contratar mais gente para poder fazer esses escritos para que ele fosse levado e alcançado a um número maior de pessoas, assim como o cristianismo estava sendo elevado. E assim, tão logo os originais começaram a ser reproduzidos, o que deve ter acontecido ainda dentro do período apostólico, as primeiras variantes textuais começaram a surgir e, pela falta de um revisor que checasse o trabalho, passaram-se a multiplicar nas cópias seguintes. Ou seja, como isso se tornou muito trabalhoso, então se contrataram mais copistas e esses copistas não eram profissionais. E não sendo profissionais, eles copiaram erros. E esses erros, a partir dos séculos, foram sendo copiados dos mesmos erros e esses mesmos erros foram sendo multiplicados, multiplicados e multiplicados. E variantes involuntárias, portanto, são facilmente explicadas. Omissões, inversões, repetições e outros equívocos são passíveis de ser cometidos de qualquer cópia manuscrita. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. E se o documento for de apreciável extensão, como é o caso da maioria dos livros do Novo Testamento, considera-se que duas cópias jamais sairiam exatamente iguais entre si, e que nenhuma delas seria totalmente idêntica ao original. Ainda mais se o trabalho fosse feito por um escriba inexperiente. Além disso, sendo o papiro um tanto delicado, cópias subentendidas a intenso manuseio poderiam facilmente ser mutiladas, especialmente nas partes iniciais e finais. Quando reproduzidas, propagariam as omissões. Outra fonte de divergência textual era o descuido da exatidão literal. Os cristãos primitivos, a começar com os apóstolos e os evangelistas, ao citar o Antigo Testamento, não mostravam a mesma veneração da letra do texto bíblico que prevalecia entre os judeus. Ou seja, o Antigo Testamento, as palavras eram contadas uma a uma, de acordo com o texto que estava sendo reproduzido. Então, quando o texto era reproduzido, antes de fazer uma outra cópia dele, o copista contava e fazia a sua cópia. Depois de terminado, ele fazia a comparação da quantidade de palavras que estava na cópia que ele acabou de fazer. O que não acontece aqui, na verdade, com o texto grego, né? Eles achavam, como disse Jerônimo, que a letra não era nada mais do que o significado comunicado por ela. E que, nesse caso, o livro é para o homem e não o homem para o livro. Aí o fato dos pais da igreja citar o Novo Testamento muitas das vezes de maneira descuidada, frequentemente se valendo-se da memória e se contentando apenas com alusões. Assim chegamos às variantes intencionais, que por sinal compreende a maior parte das variantes do Novo Testamento, e resulta de copistas e corretores que tomavam a liberdade de efetuar correções ou alterações no texto sagrado como base puramente em sua preferência pessoal, em alguma tradição alternativa ou no relato paralelo de outro livro bíblico. As alterações, porém, não devem ser atribuídas unicamente ao tratamento menos piedoso dos livros, pelo fato de que o Novo Testamento ainda não ser aceito como escritura sagrada. Como chegou a ser sugerido algum tempo atrás, já nos próprios dias apostólicos, a equiparação dos livros do Novo Testamento ao Antigo Testamento parece haver sido estabelecida. Por exemplo, comentando a segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, verso 16, Norman Russell Champlin declara que, mediante a expressão as demais escrituras,
Pedro classifica definitivamente algumas das epístolas de Paulo como escritura. E Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, ao citar o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 7, e o livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 4, confere a ambos a mesma autoridade escriturística. Ou seja, quando se refere a escrituras, Pedro se declara como escritura somente os escritos de Paulo. E Paulo considera como escritura parte do livro dos Evangelhos e o livro de Deuteronômio, que faz parte da Torá. Então nós temos dois pequenos problemas aí. Agora, é fato que Justino Mártir, ao redor do ano 150, aparece como o primeiro padre da igreja a enquadrar formalmente as Memórias dos Apóstolos, a mesma categoria dos livros sagrados do Antigo Testamento. Apesar de que a partir do final do século I, autores como Clemente, Inácio, Policarpo e outros pais apostólicos já passaram a demonstrar a grande relevância com que os livros do Novo Testamento eram tidos na igreja primitiva. Apesar do cânon ainda não estar definido. Aliás, a própria fixação do canônico neotestamentário, processo que se estendeu mais ou menos até o final do século IV, evidencia o alto apreço com que eram tidos os livros apostólicos, ao ponto de serem finalmente considerados como uma palavra de Deus. Bruce Metzger declara: uma coisa precisa ser afirmada com toda ênfase. Os livros do Novo Testamento não se fizeram possuídos de autoridade para a igreja, pelo fato de que vierem a ser formalmente incluídos em uma lista canônica. Pelo contrário, a igreja incluiu-os no cânon porque já os havia por divinamente inspirados, reconhecendo-lhe o valor inato e a autoridade apostólica, direta ou indiretamente. Os primeiros concílios eclesiásticos a classificar os livros canônicos realizaram-se em ambos no norte da África, em Hipona Régia, no ano 396 d.C., e em Cartago, em 397. O que esses concílios fizeram, todavia, não foi impor algo novo às comunidades cristãs, mas apenas codificar o que já era prática geral nessas comunidades. Então nós vemos aqui que no ano 300 não existia ainda a Igreja Católica. Então dizer que a Igreja Católica é que fez a separação dos livros, a Igreja Católica que fez a reparação dos textos, a correção e a omissão de certas palavras, sinto muito se eu estraguei a sua fantasia, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é bem razoável, portanto, supormos que as alterações propositadas no texto bíblico, em vez de surgirem pelo descaso dos copistas e corretores para com a literatura apostólica, surgiram justamente pelo fato do Novo Testamento ser o tesouro religioso da igreja, amado e venerado pelos cristãos primitivos. Por estranho que possa parecer, muitas das variantes não passam de tentativas de zelosos escribas, que, agindo de boa fé, tentavam melhorar o texto, fazendo correções ortográficas, gramaticais, estíricas ou mesmo exegéticas. Em meio ao calor das heresias que fervilhava nos primeiros tempos do cristianismo, certas palavras ou expressões que pudessem dar ensejo a mais interpretações, muitas das vezes eram deliberadamente evitadas, para que a verdade pudesse ser salvaguardada ao assim fazer. Porém, os escribas, na realidade, acabavam por roubar do texto sua originalidade, quando não chegava até mesmo a modificar completamente o seu sentido. Então, ou seja, quando ele fazia a alteração do texto para tentar harmonizar esse texto ou dar uma melhor compreensão para ele, muitas das vezes ele fazia uma autodeclaração do texto, achando que aquilo serviria de algo para melhorar a sua literatura. E muitas das vezes não. E ali já seria a opinião do copista. Então, numa de suas cartas, Jerônimo queixa-se de que os copistas escreveram não o que vem, mas o que imaginam significar. E o pretende corrigir os erros dos outros, meramente exibindo os seus. Convém destacar, todavia, que bem antes de Jerônimo, o problema já havia assumido grandes proporções. No início do século III, por exemplo, Orígenes já havia mencionado a grande divergência que existia entre os manuscritos, destacando as mesmas espécies de alterações e atribuindo tanto as negligências de alguns copistas quanto a audácia pervertida de outros, inclusive de corretores que costumavam estender ou encurtar o texto como melhor lhe parecia. E são justamente as variantes que surgiram mais ou menos até o final do século II que requerem especial consideração na parte da crítica textual, uma vez que consistem da mesma maioria de outras, de todas,
hoje conhecidas. A questão é que a corrupção do texto apostólico foi muito rápida e severa, e não tem sido fácil encontrar uma explicação adequada para o fato. Vogels destaca que, por terem ocorrido tão bruscamente, essas alterações não podem ser atribuídas apenas aos copistas, senão teriam vindo à tona de forma mais gradual. Deve ter havido, portanto, as chamadas recensões, onde certos indivíduos engajavam-se em alguma revisão geral de um livro ou de grupo de livros. Muito improvável, porém, que se tratasse de procedimentos técnicos e abalizados. Possivelmente não passavam de alguma recensão bastante rudimentar, que teriam sido feitas, por exemplo, quando várias porções do Novo Testamento, tais como as epístolas paulinas ou os evangelhos, passaram a ser juntamente como um único códice. Ao este começar a substituir os rolos individuais, ou ao contrário, quando certos livros como Lucas e Atos, que originalmente haviam sido juntados, foram então separados em edições posteriores. Todavia, como conclui Waganai, essas primeiras recessões de quando e onde foram feitos de suas características distintas, praticamente não sabemos além de grandes probabilidades de que alguma delas foram feitas. Então, na verdade, todos esses erros que foram mencionados aqui, nós podemos ver que ele já aparece já de muito tempo. Quando o copista pensava em harmonizar o texto, quando o copista pensava em corrigir o texto, quando o copista pensava que o texto estava totalmente escrito e ele então fazia outra cópia, achando que aquela estava errada. E muitas das vezes eu vou mostrar aqui para vocês que certas palavras que são mudadas não têm valor assim significativo nenhum. Muitas das vezes é troca de uma palavra ou uma troca de um substantivo e dentro do texto e dentro do contexto continua a mesma coisa e não muda o seu grau de configuração de dizer que a palavra de Deus ela não é verdadeira. Então eu peço a você e te agradeço porque você viu esse texto, esse vídeo até aqui agora, acompanhou o texto comigo e peço a você que analise as escrituras detalhe por detalhe. Não fique somente com professores de internet, não fique somente adequado a certas pessoas que não têm conhecimento das escrituras, mas analise de si mesmo como você pode defender ou como você pode trazer à realidade aquilo que você está lendo. Bom, eu te agradeço por você ter ficado comigo aqui até agora e nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado.